bebe, e o que come indignamente come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há muitos entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. E quem tiver fome, que coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a ceia do Senhor, ela simboliza também, um dos símbolos da Santa Ceia do Senhor era a comunhão, era a partilha, partilhar-se uns com os outros, né? Partilhavam a ceia uns com os outros, simbolizando comunhão. Não é uma festa, não é um banquete a qual se empanturravam, se embriagavam, não. Por isso que Paulo vai estar dizendo aqui no verso 34, se alguém tem fome, que coma em casa. Coma em casa. Não deixe para se empanturrar ali naquela festa, ou melhor, ali na ceia do Senhor. Mas esperais uns pelos outros. Esperais uns pelos outros quer dizer o quê? Comunhão. Deviam ter comunhão uns para com os outros, ou seja, esperar uns pelos outros compartilhem tudo ali, compartilhem tudo. Se Paulo está dizendo que era para compartilhar, que eram para esperar uns pelos outros, que não era para se empanturrar, é sinal que o que eles da família de Cloe tinham levado para ele lá na cidade de Éfeso era o que estava acontecendo. Era o que estava acontecendo. Os pobres eram deixados para trás, os menos favorecidos eram deixados para trás, e tinha só aqueles que faziam sua panelinha, se empanturravam e se deliciavam ali das comidas e das iguarias que eles haviam trazido ali. Então, é isso que Paulo está dizendo. E por causa de egoísmo, estavam causando desordem à igreja. E é muito interessante isso, que essa desordem tem consequências. Tem consequências aqui, que nós lemos aqui do capítulo 1, do versículo 23 ao versículo 11. Tem consequências. A consequência na desordem do culto e a desordem na ceia do Senhor tem consequência. E Paulo cita as consequências aqui no verso 23 a 30. Ele cita aqui. Ele cita a desordem aqui. Aqui no verso, quer ver? Cita a desordem aqui, que comiam e bebiam indignamente, ou seja, a desordem no culto, ou melhor, desordem na Santa Ceia, causava indignação, né? Causava indignação, e é muito de se observar isso, meus irmãos, aqui, ou seja, aquele que não tem comunhão, o culto pode estar abençoado, maravilhoso, né? Aparentemente ali, aquele avivamento ali, aparente ali, ou melhor dizer, não aquele avivamento aparente, mas aquela alegria no espírito, porque avivamento é trazer vida àquele que está morto, é tornar a vida aquilo que está morto. Isso é a etimologia do avivamento, né? Mas aquela alegria no espírito que havia ali, naquela festa, naquele momento ali, causava indignação. Por quê? Porque não tinham comunhão, ou seja, estava em desordem.
Estava em desordem. Aparentemente está todo mundo alegre, feliz. Até parece com algumas igrejas aí do século XXI aí, né? Algumas igrejas aí que tem aquela manifestação de alegria, aquela bênção toda, porém os irmãos não se têm comunhão. Não se tem comunhão, um irmão não conversa com o outro, um irmão é brigado com o outro, um irmão fala mal do outro. Isso causa indignamento, isso é indignação ao Senhor. E isso se ajuntam na igreja e celebram a ceia do Senhor indignamente. Né? Hoje, os fatos ocorridos aqui, igual estou dizendo, igual eu disse a priori, mudam-se os tempos, mas os princípios não se mudam. Mudam-se os tempos, mas os princípios são aplicáveis hoje. Quais são os princípios aplicáveis hoje? Compaixão, amor, comunhão, união. E comunhão e a união não é só neste momento. Não é só neste momento de alegria, de felicidade, onde todo mundo relembra da morte de Cristo, relembra da anunciação da sua vinda, e se alegram, choram ali. Choram lágrimas de crocodilo, me perdoe dizer, lágrimas de crocodilo, porque como é que uma pessoa, como é que uma igreja que está esperando Cristo, celebrando a sua morte, anunciando a sua vinda, se não tem comunhão uns para com os outros, se não tem amor uns para com os outros, vive uma mentira, vive uma falsa cristandade que Paulo adverte aqui. Que esse tipo de desordem, o que causa? Causa fraqueza, causa doença, causa aqueles que estão dormindo, porém estão acordados, muito bem acordados, mas espiritualmente estão dormindo, porque celebram a ceia do Senhor indignamente. E estas são e quais são as consequências? As consequências de celebrar indignamente é a culpa da morte e do sangue do Senhor. A culpa da morte e do sangue do Senhor. Então, as consequências de se tomar a Santa Ceia indignamente é muito séria. Temos que fazer uma autoanálise disso. Temos que fazer uma autoanálise de como estamos tomando a ceia do Senhor. Então, voltando, que as consequências das desordens no culto gera culpa da morte e culpa do derramamento do sangue do Senhor. Então, é interessante que ele aplica, ele observa a doença, ele dá o diagnóstico da doença e também ele dá o antídoto contra a doença. Paulo dá o antídoto dessa doença. Qual que é o antídoto dessa doença? Primeiro, ele vê a desordem e fala os motivos, as causas dessa desordem. Segundo, ele mostra as consequências dessa desordem. E terceiro, que intitulando como o antídoto da desordem, é a correção dessa desordem. A correção, qual que é a correção dessa desordem? Paulo ensina aqui, examine-se o homem a si mesmo.
Examine-se. O que ele ensina, o que ele está dizendo aqui, ou ser melhor, faça um auto-julgamento. Observe, faça uma análise da sua vida, faça uma análise do que você está vivendo. Ou seja, Paulo está dizendo que quando isso acontece de maneira indireta, ele está dizendo que é o Espírito Santo nos avisando. Nos avisando. Ou seja, examine-se um homem-se a si mesmo. Se examina, se observe, se auto-julgue. Se auto-julgue. Por isso que ele diz aqui, ó, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se vocês, Paulo está dizendo, se vocês observassem a vida de vocês, se vocês observassem a conduta de vocês, não seriam julgados, não seriam repreendidos. Porém, olhem aqui, se somos repreendidos pelo Senhor, se eu estou dizendo isso, que vocês devem se autoanalisar, que vocês devem se corrigir, é porque o Senhor ama vocês. Porque o Senhor ama vocês, e a própria Bíblia diz que aquele que tem misericórdia, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, esse é um dos antídotos. Qual? Examine-se a si mesmo e se julgue, se analise, né? Se analise. E o segundo ponto é amor mútuo, né? Quando os cristãos se reúnem para participar da ceia do Senhor, devem esperar uns pelos outros. Ou seja, estão reunidos em nome do Senhor, se estão reunidos em nome do Senhor, esperem uns pelos outros, né? Esperem uns pelos outros. Por que esperar uns pelos outros? Porque por causa da comunhão. Comunhão uns para com os outros. Né? Temos que ser sensatos e entender que o que Paulo está dizendo aqui, esperar uns pelos outros, quer dizer, tenha comunhão uns para com os outros, tenha comunhão com os irmãos, tenha comunhão, a igreja tem que ter comunhão, não união uns com os outros, mas comunhão. Por isso que Paulo, e comunhão é sinal do quê? Amor mútuo. Que é amor mútuo? Amor uns para com os outros. É aquele amor que Paulo fala aos Tessalonicenses, que Paulo ensinou aos Tessalonicenses, que o amor deles uns pelos outros está crescendo a cada dia mais. Por isso que eu sempre digo e vou dizer que a igreja de Tessalônica é a igreja modelo. É uma igreja modelo para a presente igreja hoje aí do século XX, onde o amor uns para com os outros cresce cada dia mais, cresce cada vez mais, além daquilo que Paulo ensinou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro texto fala da desordem na igreja. No capítulo de número 11, Paulo dá as enfermidades, mostra as enfermidades, dá a receita e também dá o antídoto, ou melhor, dá o remédio para curar essa desordem que está na igreja. Agora no capítulo, lá dentro, já no capítulo 12, aqui vai falando ainda do culto, né? Isso era desordem no culto, ainda no culto, aqui no capítulo 12, no texto número 2, vamos falar aí, vamos observar aí, igual o comentarista está dizendo, que a igreja é equipada, além de ela ter sido criada, ela foi equipada com os equipamentos para um fim propósito, ou melhor, para um fim proposto, né? No capítulo 12, e 13 e 14, Paulo trata do equipamento espiritual da igreja, né? Paulo trata do equipamento espiritual da igreja, mas porém esses equipamentos são para manutenção da igreja, são para os benefícios
benefícios da igreja ou benefícios para a igreja. Porém, temos que ressaltar o seguinte, antes de citar, o comentarista faz algo interessante aqui, antes de falar dos equipamentos da igreja. Ele fala dos equipamentos da igreja e antes ele fala para que servem os equipamentos da igreja. Primeiro, para que servem os equipamentos da igreja? Né? Serve para edificação da igreja, serve para edificar a igreja, né? Para que serve essa edificação? Ou melhor, aonde está embasada essa edificação? Essa edificação deve ser vista primeiramente ou primariamente como uma obra contínua de Deus. Uma obra contínua de Deus para o seu povo, ou seja, é Deus que edifica, ou seja, os dons espirituais, esses equipamentos espirituais são para a edificação da igreja. A edificação da igreja é uma obra contínua de Deus para o seu povo. E o segundo ponto, que a edificação a edificação da igreja é feita através, ou melhor, é feita em Cristo Jesus. Ou seja, é Cristo Jesus que dá essas habilidades, é Cristo Jesus que dá esses dons para igrejas, para em serviço e edificação, em benefício para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Lembrando também que esse equipamento é um equipamento espiritual, não é algo material, mas é um equipamento espiritual, né? Que equipamentos são esses, né, citados aqui? São dons ministeriais, são dons e ministérios que Deus deu para a igreja, né? E também Deus deu também talentos sobrenaturais e talentos naturais também, né? Que são essas manifestações sobrenaturais, são talentos espirituais, né? Que tem que ser também analisado, ou seja, dons espirituais são concedidos por Deus, pelo Espírito Santo, ou melhor, através do Espírito Santo, né? E existe também talentos naturais, né? Como discernir o talento dos espirituais, ou melhor, dos talentos naturais e das manifestações sobrenaturais? É muito simples, analisando através das Escrituras Sagradas, né? Como? O comentarista aqui ele cita alguns versículos, aqui cita alguns textos interessantes para podermos ter uma base. Mas o interessante é que podemos observar da seguinte forma: quando uma pessoa fala de si próprio, ou melhor, quando uma pessoa é usada pelo Espírito Santo, quando uma pessoa é usada por Deus em determinada causa, em determinado assunto, e nessa manifestação lhe é revelado algo de Deus para a quem é transmitido, ou para quem é recebido. Isso é manifestação sobrenatural, manifestação de Deus. Agora, um talento natural, quando uma pessoa, ou quando uma própria pessoa, ela não emprega o sobrenatural em algumas questões. Por exemplo, quando você vai aconselhar uma pessoa, com sabedoria humana, não com sabedoria sobrenatural, não com aquilo que Deus revela ali na hora, a maneira de proceder, a maneira de agir, ou alguma profecia, não, mas de forma natural. E a natural também é de Deus também. Um aconselhamento, uma posição diferente, um ensino diferente, né? Referente ao assunto, mas é embasado nos princípios cristãos, né? Também são talentos naturais,
né? E isso é louvável e é perceptível também, né? É perceptível. Não devemos também querer espiritualizar todas as situações também, né? A pessoa ela tem capacidade, ela tem instrução, ela estudou, então para poder dar instrução, para poder falar de determinada coisa, de determinado assunto, então ela tem um dom natural, ou melhor, ela tem um talento natural para poder ensinar, para poder falar, para poder falar sobre certas questões. Então, é possível ter talentos naturais e também discernir sobre manifestação sobrenatural também. E temos que saber também ter discernimento para reconhecer isso aí, tá bem? E isso também era o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo, não. Paulo diz que isso também o talento natural e manifestação sobrenatural são equipamentos do culto, ou melhor, são equipamentos que Deus deixou para a igreja, para a sua igreja, tá bom, meus irmãos? E é bem bacana também, na continuidade do texto aqui, os propósitos que Deus deu os dons para a sua igreja aqui, o equipamento espiritual da igreja, dons e ministério, né? Dons e ministério. Então, para quê? Para quê? É uma coisa interessante, uma coisa bem bacana que o comentarista cita aqui, que Paulo, aqui no capítulo de número 12, né? Aqui a partir do verso 5, quando ele diz que há diversidade de dom, diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. A partir do verso 7 que Paulo começa a enumerar, Paulo começa a falar aqui de alguns dons e alguns ministérios aqui, e ele começa a enumerar, não enumerar na sua que um é melhor que o outro, que um é mais importante que o outro, né? Embora que as pessoas se vangloriam de serem usadas por Deus, se vangloriam de ter certos tipos de dons ou de ter certos ministérios, né? Mas contudo, não, como ele faz essa listagem aqui, não é categoricamente de dizer qual que é melhor, qual que é o mais importante, qual que é o melhor. Porque o próprio